seja o nosso Deus. Vamos começar o nosso culto de adoração ao Senhor, cantando que Ele é grande e que Ele é poderoso, Deus de maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, em que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Aleluia. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te, Senhor, e agradecer-te por tua obra. por tua obra em nossas vidas. Completará até a volta do teu Filho Jesus. Infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz no livro de Salmos, capítulo 29, versículo 2: Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome,
Adorai o Senhor na beleza da santidade. Como igreja, irmãos, declaramos que quão bom é estarmos na casa do Senhor, nós aqui presencialmente, vocês aí nos seus lares. Está vivendo num momento diferente, bem peculiar da nossa história, que a gente, por questão de saúde, a gente está nesse distanciamento agora físico, mas unidos pelo coração, unidos em Cristo. E assim a gente até se estranha um pouco, a gente está falando assim com vocês aí sem estar vendo. A gente sente aquela falta da presença física, daquele abraço, do cafezinho aqui no salão, onde a gente bate uma conversa, um papo tão legal, né? Mas agora é momento de a gente estar se cuidando, estar se preservando. E, se Deus quiser, daqui a pouco a gente vai estar com os irmãos aqui, retornando para esse contato físico tão gostoso, aquele bate-papo tão legal, aquele trocar de experiências, compartilhar testemunhos das nossas vidas. Então, a gente sabe que tudo isso que está acontecendo tem a permissão do Senhor. E Ele, no devido tempo, é que tomará as devidas providências. A gente sabe que para Deus não há impossível. O ontem, o hoje, o amanhã, para Ele é a mesma coisa. Uma pandemia ou não, para Ele é a mesma coisa. Ele tem poder de apenas uma palavra dEle cessar. Mas a gente está aqui submisso à vontade dEle, ao querer dEle. O tempo é dEle, a vontade é dEle. A nós aqui cabe nos submeter à decisão do nosso Deus. Queria fazer uma oração com vocês, meus irmãos, adorando a nosso Deus, nosso Criador, nosso Redentor, nosso Salvador. Grande é o Senhor acima de todas as circunstâncias que a gente está passando, acima de qualquer pandemia, acima de qualquer conflito político, conflito de guerra, acima de qualquer coisa. A gente sabe que tudo que ocorre é conforme o querer do nosso Deus, o tempo é dEle. Nos cabe aqui obedecer, continuar louvando, adorando, que é para isso que nós fomos criados, para adorar o nosso Deus eternamente. Somos gratos a Ti, Pai, somos gratos a Ti pelo Teu eterno amor conosco, Senhor, pelo derramar de bênçãos infinitos que Tu tem feito em nossas vidas, pelos livramentos que Tu tem nos dado, Senhor. Sabemos, Pai, como já dito antes, Pai, que para Ti, Pai, uma palavra, basta uma palavra para que todo o quadro mude, Senhor. Nossa vontade é essa, mas nós nos colocamos, Pai, diante de Ti, Pai, sabendo que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável para nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por tão grande amor, Senhor. Muito obrigado por Tu mandaste Teu Filho Jesus, Senhor, para morrer por nós, Senhor. Isso realmente é prova de tão grande amor que Tu tem dedicado a nós, Senhor. Muito obrigado pela salvação, muito obrigado porque Tu sempre estás conosco, Pai. Às vezes não sabemos as circunstâncias, o porquê de algumas coisas das nossas vidas, mas Tu sabe, Pai. Tu já sabe o que passou e o que vai acontecer. Nos abençoa, Pai. Vencer com o Teu povo, Pai. A gente te clama agora que Tu possa estar abençoando a vida de cada um, Senhor, consolando aqueles que estão necessitando de Ti, Senhor. Todos necessitamos, mas aqueles em especial agora, Pai, que estão passando por momentos difíceis, Senhor. Tu possa estar com Tua mão poderosa, Pai, sobre a vida de cada um. Muito obrigado por tudo, Pai. Vencer com a Tua igreja, vencer com o nosso pastor, Senhor, que Tu possa também estar derramando a Tua graça sobre a sua vida, Senhor. Que Tu possa estar com Tua mão curadora sobre a vida dele, Senhor. Com a família pastoral, com os demais irmãos aqui da igreja, que a gente também tem intercedido por eles, Senhor, e por seus familiares, pedindo cura, pedindo proteção, pedindo que possa estar acompanhando a cada um, Pai, e que cada um, Pai, esteja sempre com o olhar voltado para Ti, Senhor, nunca esquecendo do Teu eterno e incondicional amor a nós, Senhor. Então, muito obrigado, Pai, muito obrigado por tudo, Pai. Nossa palavra eterna para Ti é de gratidão. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, que só Tu és digno de toda honra, todo louvor e toda adoração, Pai. Nós choramos e agradecemos por tudo, Pai, em nome de Cristo, Senhor. Amém. Graça e paz, amada igreja. Façamos a leitura uníssona no Salmo 19, de versículos de 1 a 6. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite.
não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras, até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, e percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Amém. Continuemos louvando ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos com alegria cantar, porque nós estamos na presença desse Jesus, e esse Jesus nos acompanha em todas as circunstâncias e dificuldades da nossa vida. Ele está lá no hospital, com o pastor, com os nossos outros irmãos que por esta circunstância difícil estão lá. E o Senhor Jesus também está lá com eles, assim como Ele está aqui conosco. E nos alegramos porque Jesus é sempre presente. Ele é a nossa companhia e nunca nos deixará, diz a sua palavra. Ele sempre cuidará do seu povo. Amém? Então vamos cantar. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e tirar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Só para te adorar, Senhor. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais.
nascemos para glorificar e exaltar o nome desse Deus, seja em qual for a situação, que o nome dele seja reconhecido e adorado, e que a glória dele possa ser celebrada e anunciada diante de todas as circunstâncias da nossa vida. Louvado seja a obra e morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que nos deu a oportunidade de adorar o Senhor em qualquer lugar, seja aqui na igreja, seja em casa, onde for. Louve o Senhor e o adore, e receba o consolo, o abrigo e o conforto do nosso Deus nessa noite. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, Em espírito, em verdade, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Nossa vida está em tuas mãos, Senhor. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Onde flui o amor. nasci pra te adorar. Onde flui o amor. Aleluia. Vamos celebrar a Cristo, amém?
Vamos celebrar, né, irmão? Cristo ressuscitou, glória a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amados irmãos, como foi lido no culto matutino, eu gostaria de repetir essa palavra agora novamente, que está em Provérbios 20:35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Vamos prestar culto ao nosso Senhor nesse momento, trazendo nossos dízimos e ofertas com alegria, querida. É um momento de honra, de podermos participar, colaborando com o crescimento do reino de Deus aqui na terra, queridos. Os irmãos que estão prestando culto em suas residências poderão fazer as transferências dos seus dízimos e ofertas através aí que estão escritos nas mídias, os números das contas, ou alguma dúvida, os irmãos podem ligar para a igreja ou mesmo procurar junto ao diaconal. Enquanto cantamos os louvores, os irmãos podem trazer os seus dízimos e ofertas. Aleluia. Nós somos gratos porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos deu uma família em Cristo. Nós somos gratos pela vida do nosso pastor, pela vida dos irmãos, pela salvação que Ele nos dá, amém? Eu sou grato por tudo o que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova
glória ao teu nome. Senhor, queremos te agradecer, Senhor Deus, pela honra que o Senhor nos dá, Senhor Deus, de podermos contribuirmos como igreja com os nossos dízimos e as nossas ofertas, Senhor. O Senhor que é grande, que não precisa de nós e nos permite, sendo pequenos, contribuirmos, Senhor Deus. Te peço bênção para cada irmão, cada ofertante, cada dizimista, Senhor Deus. Os que não puderam nesse momento ofertar, que o Senhor esteja abençoando, abrindo porta de trabalho, Senhor Deus, e derramando, Senhor, uma bênção de saúde, Senhor, para todos os enfermos. Levantando, Senhor Deus, o nosso pastor, Senhor Deus, abençoando para que ele possa logo se recuperar e voltar a pegar a Tua palavra, Senhor Deus. Abençoa na contabilidade desses dízimos e ofertas, que tudo seja para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Hoje quem estará ministrando a palavra para nós será o nosso irmão Ronaldo. Ele é obreiro na congregação Nova Vida, ali situada no bairro Jardim Cearense. Eu queria convidar o nosso irmão aqui para o púlpito e eu queria fazer uma oração pela vida dele. Santo Deus, amado Pai, te apresentamos aqui, Pai, nosso irmão Ronaldo, Senhor, pedindo, Pai, que Tu possa estar derramando a Tua unção sobre a sua vida, Senhor, que da boca dele, Senhor, saiam palavras Tuas, Pai, para que possa nos edificar, Senhor, e ouvir o que Tu queres de nós, Senhor. Abençoa a sua vida, Pai. Em nome de Cristo que nós te pedimos, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos que estão ouvindo a mensagem de Deus neste dia. Fico feliz de poder compartilhar a palavra do Senhor, mais uma vez, com os irmãos. E eu quero convidar a você que está em casa assistindo nesse instante a convocar a pessoa que não conhece a Cristo na sua família a estar do seu lado agora, assistindo esta mensagem. Esta mensagem que vou compartilhar com vocês hoje tem tanto a ver com você que é cristão, como com as pessoas da sua família que não conhecem a Cristo ainda. Então, já que você está em casa, é o momento de você chamar seu filho, que não conhece Jesus ainda, chamar seu marido, chamar sua esposa e sentar alguns instantes para ouvir o que a palavra de Deus tem para dizer hoje para a vida de vocês. Então, não perca a oportunidade desse instante, chame a pessoa para o seu lado, sente aí, desligue qualquer outro tipo de aparelho que estiver ligado na casa, desligue seu celular se estiver chamando, ligue-se somente no que esta mensagem poderá te falar, tá certo? Vamos abrir nossas Bíblias em Eclesiastes capítulo 3, versículo 17. Eclesiastes capítulo 3, versículo 17. Vou aguardar você abrir. Eclesiastes 3, 17 diz assim: Então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Há algo que é nítido na igreja primitiva e que foi esquecido nos nossos dias e que não é falado muito, e neste tempo de pandemia, onde as pessoas estão ficando enfermas, as pessoas preferem falar palavras de autoajuda. Mas hoje eu quero compartilhar algo para você, algo doutrinário, algo da doutrina da igreja, algo que
poderá te ajudar hoje a encontrar o caminho da salvação. Possivelmente a doutrina que mais assombra as pessoas em toda a Escritura Sagrada seja a doutrina do julgamento final. A grande verdade é que toda a raça, a descendência do primeiro Adão, estará diante de um Deus justo e que sabe todas as coisas. E todos que ainda estão debaixo do vírus do Adão, do primeiro Adão. Caso você não saiba, o primeiro Adão, o Adão da queda, do pecado, que contaminou toda a humanidade com o pecado. Por isso temos a nossa tendência pecaminosa. Nós pecamos por natureza, a nossa natureza é pecaminosa. E esta geração e todas as demais que vêm proveniente do Adão serão julgados de acordo com cada um de seus pensamentos, cada uma das suas palavras, cada uma das suas obras. E é algo que vai além do nosso alcance, é algo que vai além da nossa imaginação. Eu gostaria de conseguir dizer com exatidão tudo o que irá acontecer do julgamento dos ímpios, mas eu não consigo, vai além da imaginação humana. Nunca se falou tanto sobre julgamento e sobre juízes como nesta geração, como nesta época. Só que tem se falado de forma negativa sobre a função de juízes que tem sido denegrida por causa de magistrados que deveriam ser exemplos de justiça, que deveriam ser exemplos de equidade, que deviam ser exemplos de sobriedade. Mas temos visto como a palavra justiça tem sido denegrida no meio da sociedade. O povo está desacreditado. O povo está desacreditado. Antes de ontem, houve um assalto em frente da minha casa, onde bandidos roubaram um carro de um jovem, e havia um policial na rua, houve troca de tiros, e os bandidos revidaram com alto poder de fogo, e ainda saíram exibindo suas armas. O povo não tem medo da justiça. Esse povo que vive dessa forma não tem medo do que pode acontecer com eles. Mas hoje eu quero falar não dessa justiça terrena, não da justiça que falha, não da justiça que se vende, não da justiça que prende o inocente e solta o culpado. Eu quero falar sobre o justo juiz, de uma justiça que não falha, e sobre uma justiça que vem sobre as pessoas que irão perecer no dia do julgamento deste justo juiz. Embora essa doutrina do julgamento final seja frequentemente desprezada e rejeitada como uma relíquia do passado, deve-se lembrar que esta doutrina é clara e atual nos ensinamentos das Escrituras. Eu espero que você compreenda o raciocínio bem lógico em todas as Escrituras, que se nós temos um Deus que governa todas as criaturas que Ele criou, Ele também tem o direito de julgar essas criaturas que Ele governa. Não é apenas sua prerrogativa, mas é uma exigência do seu caráter como um Deus que tem um atributo que é forte demais, é um Deus justo. Como diz em Gênesis, Deus não fará justiça como juiz de toda a terra. Não é necessário que um Deus moral cumpra justiça moral no universo que Ele criou. Devemos negar ao Deus justo o direito que exigimos para nós mesmos em nossos próprios tribunais de justiça terrena? De certo que não.
O julgamento final é uma doutrina fundamental nas Escrituras. É possível que você seja um exímio estudante das Escrituras sagradas, mas se você não abraçar esta doutrina do julgamento final e da condenação eterna dos ímpios e perversos, talvez você não saiba nada de Deus. Embora muito do que gostaríamos de saber a respeito desta doutrina permaneça um mistério, ela é uma absoluta certeza nas Escrituras. Todos da raça do primeiro Adão, todos que nasceram com a pecaminosidade no seu coração, proveniente do Adão, todos serão julgados por Deus. Todos. Os perversos serão condenados ao castigo eterno. Os redimidos em Cristo, eles herdarão a plenitude e a salvação. Essa é uma das grandes verdades. O julgamento final é uma doutrina essencial nas Escrituras e essencial para a fé cristã. Quando falamos sobre o julgamento final, para a pessoa que crê em Jesus, isso turbina a sua fé, isso deve alimentar a sua fé, isso deve dar convicções inabaláveis. Esta verdade é claramente comunicada pelo escritor de Hebreus, lá em Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2, veja aí, Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2, olha o que diz: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, do ensino do batismo, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. O autor de Hebreus está querendo mostrar claramente que a doutrina do juízo eterno é uma doutrina de princípios elementares. Ele está dizendo algo muito importante para nossas vidas, que o juízo de Deus sobre os ímpios é um princípio elementar, uma base doutrinária. Era o catecismo da igreja primitiva. As pessoas novas na fé já entendiam isso na igreja primitiva como a base de sua fé, a doutrina do juízo final. Todos os cristãos primitivos sabiam muito bem, logo no início de sua caminhada com Cristo. Como é que se compara essa doutrina? Se compara ao que ele mesmo diz aqui, são princípios elementares como a base do arrependimento, obras mortas, fé em Deus, batismo, ressurreição dos mortos e o juízo eterno. O juízo de Deus não é uma doutrina que deve ser esquecida ou ultrapassada, ou deve-se não deixar de pregar porque muitas pessoas se desagradam. Pois como o próprio escritor de Hebreus diz aqui, ele chama esse juízo de eterno. E se ele é eterno, pode passar geração a geração, a palavra é a mesma, a doutrina é a mesma, e ela deve ser pregada às pessoas. E por que estou falando sobre isso hoje? Por que estou anunciando esta palavra hoje para você? Você não sabe se você vai estar aqui amanhã. Eu também não sei. Confesso a você que prego todos os dias como se fosse o último dia da minha vida. E prego para as pessoas como se fosse o último dia de suas vidas. E não importa onde você está agora, se está na cozinha, na sala ou no quarto, o que importa é que você escute o que eu vou lhe dizer. No dia de sua morte, para onde você vai? No dia de sua morte,
para onde você vai? Como poderemos deixar de ensinar sobre o juízo de Deus, ou deixar de pregar sobre tal juízo? Não podemos olhar para essa doutrina sem olhar para o que diz sobre a ótica do escritor de Hebreus. Devemos ter essa doutrina como base da nossa fé cristã e ensinar para cada pessoa como uma lei que terá repercussão nesta vida e por toda a eternidade, já que, como diz a palavra, o juízo é eterno. A doutrina do julgamento eterno é um ensinamento básico e fundamental do cristianismo. Eu nunca ouvi falar disso, é a primeira vez que eu estou ouvindo falar disso, pois é bem-vindo ao catecismo da igreja primitiva. Ela não é uma especulação teológica, mas é uma certeza bíblica. O julgamento final de Deus sobre a humanidade está tão entranhado no pensamento do Antigo Testamento que serve como base para nós. Se você vê sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 9, versículo 4 e 8, veja aí, Salmos, capítulo 9. Eu espero você abrir, porque tem coisas tremendas nesse salmo. Para muita gente é uma canção. Salmos capítulo 9, versículo 4 a 8. Salmo capítulo 9, versículo 4 a 8. Acharam? Porque sustentas o meu direito e a minha causa, no trono te assentas e julgas retamente. Repreende as nações, destrói os ímpios e para todo sempre lhes apaga o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Arrasastes as suas cidades, até a sua memória pereceu, mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Davi compreendia que Deus era o juiz, não só que julga, mas sentencia, destrói e faz perecer por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Davi não está simplesmente aqui fazendo versos de uma canção, ele está declarando algo que já se cria, algo que é base para a doutrina do julgamento final no Antigo Testamento, onde diz que haveriam ruínas perpétuas, a memória dos ímpios iria perecer, e diz o versículo 7 que o trono do Senhor permanece eternamente, um trono que ele erigiu para julgar, para mostrar a sua autoridade sobre toda a terra. Não é uma justiça de faz de conta, não é uma justiça de mentira, é uma justiça real. E diz o versículo 8 que é Ele mesmo quem julga com justiça o mundo, todos. E quando diz o mundo, eu e você não estamos fora. Ele administra os povos com a sua retidão. Eu creio que esse tipo de raciocínio de Davi deveria fazer parte de nossas canções, já que os salmos são cânticos. Deveríamos cantar em nossas canções sobre a justiça de Deus, sobre o juízo eterno. Nossas canções deveriam ter conteúdos doutrinários, como a doutrina que fala sobre o juízo final, a perdição. Haveria mais temor no coração do povo se cantássemos a palavra do jeito que ela realmente é, sem
ficarmos minerando palavras de autoestima para nossas vidas. É importante entender que a doutrina do julgamento eterno não é apenas uma doutrina do Antigo Testamento, porque tem gente que imagina que no Antigo Testamento Deus era mau, Deus era duro, Deus era cruel, mandava matar, Deus destruía, mandava pragas. Não, isso aí é na época do Antigo Testamento, um Deus que julga as nações, julga os povos, julga aquele que peca. Não, é uma doutrina do Novo Testamento, e o próprio Jesus afirma isso. O Novo Testamento também nos ensina sobre a certeza do julgamento final. Veja o que o próprio Jesus diz em João capítulo 5. João capítulo 5, versículo 28 e 29. Olha o que fala. João capítulo 5, versículo 28 e 29 diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão, e os que estiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. O próprio Jesus mostra que haverá uma ressurreição dos mortos. Por mais que você ache que depois que você morrer acabou-se, vai haver o segundo time. E todos irão ressuscitar. E todos vão receber o pagamento do salário de suas vidas. Como diz ele, se você viveu para o bem com Cristo, você vai ressuscitar para a vida. Mas se você viveu para o mal, praticando o mal, ressuscitará para o juízo. Preste atenção. Aqueles que são de Deus não irão ressuscitar para juízo, porque foram julgados na cruz do Calvário. Mas os ímpios não foram julgados ainda. Eles vão ser julgados pelo justo juiz. Um juiz que não recebe propina para liberar a pessoa. O primeiro grupo, que é os que ressuscitam para a vida, quem são eles? Como diz o próprio João em João 3,36, diz, são aqueles que creem no Filho e têm vida eterna. São aqueles que creem no Filho e têm vida eterna, e que não se rebelam contra o Filho. Quem é o Filho? É Jesus. Eles não se rebelaram contra o Filho, não endureceram seus corações, eles creram, ouviram a mensagem e passaram a crer, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e eles passaram a crer e começaram a mudar suas vidas de acordo com a sua fé. O justo viverá por esta fé. Esses são os que creem, como diz João 3,36, e terão vida eterna. Eles não terão vida eterna porque são bonzinhos, mas porque esta vida de Cristo mudou suas vidas. É um bando de ex-violentos, ex-drogados, ex-bandidos, ex-corruptos, ex-assassinos. É um bando de ex indo para o céu. Glória a Deus, glória a Deus. Esse é o primeiro grupo, que passaram a crer, e até para que eles crescem, teve que ser dado a eles o dom da fé vindo do próprio Deus, porque eles não tinham nem capacidade para crer. Diz que a fé é um dom de Deus, não das suas obras, não da sua capacidade, é um dom de Deus. Se você ver sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, você vai perceber
que o julgamento de Deus começa pelas pessoas que frequentam a casa de Deus. Olha só o que diz aí. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Isso aqui é sério demais, irmão. O julgamento de Deus começa pela casa dele. 1 Pedro 4, 17. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Olha a pergunta de Pedro. Qual vai ser o fim das pessoas que não obedecem o Evangelho de Deus e que estão dentro da casa de Deus? Se o julgamento vai começar pelas pessoas que estão na casa de Deus, qual será o fim das pessoas que não obedecem este Evangelho dentro dessa casa? Como será o fim das pessoas que brincam com Deus? Como será o fim das pessoas que basearam sua salvação em cargos ministeriais na igreja? Como será o fim daqueles que fizeram da igreja palco de suas apresentações? Como será o fim das pessoas que foram usados de forma satânica para perseguir os homens de Deus que quiseram fazer a obra do Senhor? Como será o fim dessas pessoas? O que vai acontecer com você que tem um coração ainda duro e rebelde contra Cristo e ao Evangelho dele, estando mesmo dentro da igreja, onde tudo que você escuta, você é contra, onde tudo que você escuta, você faz questão de que não entre no seu coração? Como será o fim? Como será o seu fim? Você acha que você vai ser achado entre aqueles que creem na vida eterna? O segundo grupo, do qual o próprio Cristo disse lá em João 5, 28 e 29, ele diz que aqueles que ressuscitarão para o juízo. E olha como Paulo mostra bem claro essas pessoas, em Romanos 2,5. Esse grupo que ressuscitará para o juízo, diz assim, o Paulo em Romanos 2,5. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo a ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Acumulas para ti ira para o dia da ira, da revelação do justo juízo de Deus. Vejamos o que o apóstolo Paulo fala do julgamento dos ímpios e atentemos para como esses ímpios são de acordo com este versículo, somente sobre esse versículo. Diz que eles têm uma dureza interior. Então, por favor, você que está aí na sua casa, sua mãe chamou você para assistir, sua esposa, seu marido lhe chamou para assistir. Eu quero falar especialmente com você. Veja quanta dureza há na tua vida em relação ao Evangelho. Veja quanta dureza há na tua vida em relação às verdades de Deus. Ezequiel, o profeta Ezequiel, declara que tais pessoas têm um coração como um coração de pedra. Não é isso que diz? Um coração de pedra, um coração que é insensível e duro, um coração que não sentiu a graça de Deus, que não penetrou a palavra de Deus, coração que nega a verdade do Evangelho e do amor e da justiça de Deus. Eu não estou pregando aqui para você algo que vai mudar. Como disse o escritor de Hebreus, isso que eu estou falando é algo sobre a tua eternidade. E diz que tais pessoas que serão julgadas nessa ressurreição do juízo, elas têm um coração impenitente. Um coração impenitente. Para a gente entender essa palavra impenitente, a gente tem que entender a palavra penitente. A gente acha que o penitente é aquele que faz penitências, como a gente lembra dessa palavra demais quando éramos da igreja católica, né? Esse fulano é penitente, né?
Aí paga promessa, que vai até o Canidé, ao Jazeiro, faz as suas penitências. Tem nada a ver isso. Penitente é aquele que demonstra arrependimento por seus erros e por seus pecados. Isso é que significa a palavra penitente. E o impenitente é o contrário. É o que não demonstra arrependimento por seus erros e por seus pecados. Ao contrário, ele ainda insiste no erro, no pecado, e é acostumado a persistir no que é mal e age de forma incorrigível. Não tem como eu olhar para esses versículos, eu e você, e não fazermos um raio-x de nossas próprias vidas, de nossa insensibilidade, de nossa impenitência, de nossa dureza de coração. E olhe o que Paulo ainda diz mais no versículo de Romanos 2,5, diz que essas pessoas, elas estão acumulando contra si ira de Deus, são acumuladores da ira de Deus. Eu já vi acumulador até de lixo, mas você acumular ira de Deus é um péssimo negócio. Tem uma coisa muito interessante nessa geração em que nós vivemos hoje. Esta geração é tão incrédula em relação a Deus, que o tardar do juízo de Deus faz com que eles se tornem zombadores das coisas de Deus. Nunca vimos tanto escarnecimento com as coisas de Deus como nessa geração. Nunca vimos. Porque, não, ele não vai vir, ele não vai julgar, vamos fazer o que bem queremos. É isso, é esse raciocínio. Entenda que os ímpios só estão acumulando ira de Deus contra si mesmos. Cada vez que agimos com o coração duro, impenitente, estamos acumulando ira contra nós mesmos. Está chegando o momento já desta ira de Deus acumulada transbordar como um copo cheio transbordando, como um cálice de vinho transbordando, e que ele voluntariamente irá derramar este cálice de ira sobre os ímpios. É isso que demonstra Apocalipse capítulo 14, versículo 10. Veja aí, Apocalipse capítulo 14, versículo 10. Veja o que diz. Ele diz assim: também esse beberá o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos e anjos na presença do Cordeiro. Atente para o que eu vou lhe dizer. O lugar onde eu mais escuto essa frase, dizendo que o inferno é aqui no Ceará. Eu andei muito canto, mas o lugar onde eu mais escuto essa frase, o inferno é aqui no Ceará. Isso é a demonstração de que a igreja não tem pregado o evangelho do julgamento final para as pessoas saberem o que é o inferno. Mas eu tenho um negócio para te dizer muito sério. O inferno não é nada em relação ao que Deus tem preparado para a tua vida, se você vive com seu coração endurecido. Porque tem um negócio na Bíblia, do que o próprio Deus chama de segunda morte, que está descrito aqui nesse versículo que eu li para você, que é o lago de fogo e enxofre. Diz que até o inferno, que é o lugar em que as pessoas vão quando morrem, até ele vai ser lançado nesse lago de fogo e enxofre. É um lugar pior do que o inferno. Já imaginou isso?
Por isso que eu disse, não dá para a tua imaginação alcançar o que eu estou dizendo aqui. Até o inferno, que é o lugar onde vão as pessoas sem Deus, vai ser lançado nesse lago de fogo e enxofre, que é chamado de segunda morte. Aí você vem dizer para mim que você está lendo Apocalipse para me dar medo. Não, eu estou lendo porque está falando de um fato que está prestes a acontecer com toda a humanidade. Como diz o salmista, ele julgará todo mundo. Todo mundo. Todos os que creem em Jesus e que não acharam justiça nessa terra. Todos os que creem em Jesus, que foram perseguidos, todos os que creem em Jesus, que foram injuriados, todos os que creem em Jesus, que foram impedidos de pregar, todos os que creem em Jesus, verão a justiça de Deus sobre os que praticam o mal, sobre aqueles que têm os seus corações impenitentes. Tem uma coisa acontecendo que ninguém declara isso, nem pastores querem falar sobre isso. Todos que falam a verdade de Deus em mensagens em redes sociais são bloqueadas suas contas. Eu fui um deles. O canal da igreja que pregava palavras sobre o julgamento, sobre o pecado, sobre a justiça de Deus, no Facebook, foi bloqueado. E quantos outros pastores estão pregando esta verdade, estão sendo bloqueados? Não se admire se bloquearem aqui também. E aí vão dizer assim, vamos pregar, mas isso não... É sinal de que estamos incomodando as trevas. Neste julgamento, todos os líderes das nações, governadores, prefeitos, médicos, advogados, corruptos, adúlteros, hipócritas, assassinos, mentirosos, todos, sem distinção, de todas as classes sociais, não importa se estão dentro ou fora da igreja, e todos os que viveram com seus corações endurecidos, não importa se dentro ou fora da igreja, eles verão a segunda morte e passarão pela segunda morte. Foi o próprio Cristo que sabatinou isso. E é o próprio Cristo que tem uma saída para a sua vida. Minha oração é que você se arrependa. Minha oração é que você creia em Jesus de verdade e pare de brincar com Deus. Eu estou pregando aqui para você, mas com meu coração apertado, pelo tanto de familiares meus, amigos meus, que têm os seus corações endurecidos. Dói. Se você achar que estamos fazendo discurso de ódio, dói em nosso coração falar esta verdade. Dói em nosso coração saber que vocês são pessoas que amamos, nos importamos com essa cidade, nos importamos com os perdidos, nos importamos com cada pessoa e não queremos que você se perca e vá para a segunda morte. Dói em nossos corações. Não pregamos isso para condenar a humanidade, pregamos isso para que você entenda o estado de morte em que você vive. Não importa quem você é, não importa que cargo você tenha, você pode ser o presidente, você pode ser o presidente dos Estados Unidos, não importa quem você seja. Se você não tiver fé em Jesus, você será julgado na ressurreição do juízo. Mas o próprio Cristo deu uma saída. E não importa se você está no meio da rua escutando esta mensagem, não importa se você está num gabinete presidencial, não importa onde você esteja,
Escute a saída para a tua vida agora. João capítulo 5, versículo 12. 1 João capítulo 5, versículo 12. Olha o que um dos discípulos mais próximos de Jesus escreveu. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Para mim, esse é um dos versículos mais claros. Um homem num hospital pegou uma Bíblia do Gideão, aquelas Bíblias que ficam, né, na cabeceira da cama, e abriu exatamente em 1 João 5,12. Um homem altamente ateu estava com um diagnóstico para a morte. E quando você recebe um diagnóstico para a morte, você começa a refletir sobre a vida, né? Ele abriu exatamente aí. E o versículo é tão claro, que ele leu e ninguém pregou para ele, ele só leu. Ele só leu. E ele refletiu da seguinte forma: quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Eu não tenho um filho de Deus. Eu não tenho uma vida eterna. E por que eu não tenho vida eterna? Porque eu não tenho o Filho de Deus. Ele não habita em mim. Ele não faz parte da minha vida. Eu nunca orei a Ele. Eu nunca tive diante dEle com meu coração contrito. E por essa lógica tão clara, tão simples, quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem a vida eterna. Por essa lógica tão simples. Naquele dia, ele orou pedindo que ele pudesse ter a vida antes de sua morte. E esse é o convite que eu faço para você hoje. Sua religião não vai salvá-lo. Mas o Cristo, que morreu na cruz do Calvário, ele morreu porque ama demais você. E a continuidade de sua vida na dureza do coração e na impiedade é uma declaração de que você prefere a segunda morte. Que esta mensagem chegue a todos os corações. Corações de pessoas que estão na casa de Deus e fora da casa de Deus. Porque o juízo de Deus começará pelos da casa dele. E o que ele vai fazer com aqueles que estão na casa dele, que não viveram o Evangelho? Estamos vivendo num tempo em que cada vez se empurra a igreja paulona para que ela se acovarde. Desculpa, eu não faço parte dos covardes. Eu não faço parte daqueles que amarelam diante da morte. Quando eu leio a Bíblia e vejo Daniel, ali é homem de Deus. Quando eu vejo a Bíblia e leio sobre Paulo, aquele é homem de Deus. Que eles sejam exemplos para as nossas vidas, de fé, de perseverança, de ousadia. Você que crê em Jesus e vive para Ele, saiba de uma coisa: a sua ressurreição é para a vida eterna. Não é uma palavra de autoestima para você, não. É uma verdade eterna para a tua vida. Tome posse dela, você que vive para Jesus. Paulo disse que nem a morte, nem a vida,
nem coisas do presente, nem do porvir, nem espada, perseguição, fome, escassez, peste nenhuma, pandemia nenhuma poderá nos separar do amor de Deus. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Que você passe a crer mais, a orar mais. Desligue sua TV e ligue-se com o teu Criador. Ligue-se com o teu Criador. Vamos orar. Senhor, nossa alma geme, assim como a natureza geme, aguardando o dia do teu juízo, aguardando o fim de todas as coisas, Senhor, aguardando a volta do Senhor. O Senhor veio como o cordeiro, mas se apresentará a Deus nesses últimos dias como o juiz de toda a terra. Eu sei que muitas pessoas não têm a mínima noção de como o Senhor virá, mas eu estou aqui, Deus, para neste pequeno espaço de tempo declarar como o teu juízo é justo e sobre quem virá a tua justiça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já é a nossa justiça. Justiça nossa, na cruz do Calvário foram crucificados os nossos pecados. Não queremos mais voltar, Senhor Deus, para aquele estado de morte espiritual. Queremos andar, Senhor Deus, como os vivos que têm seu nome escritos, arrolados nos céus. Sabendo, Senhor Deus, que já morremos para este mundo, vivemos somente para Ti. Que vida maravilhosa o Senhor me deu. Todos, Senhor Deus, que estavam comigo, Senhor, antes de eu Te conhecer, eles morreram. Só eu fiquei vivo para contar a história do Senhor para os demais. Eu Te agradeço, Senhor, porque o Senhor dá vida e vida em abundância. Obrigado, Senhor Deus, por esta doutrina maravilhosa, Senhor Deus, que nos faz temer ao Senhor, que nos faz entender, Senhor Deus, verdades, Deus, que são eternas e inegociáveis. Que o Senhor leve ao arrependimento todo aquele, Senhor Deus, que compreendeu o Teu Evangelho neste dia. Que o Senhor ajude, que o Senhor perdoe os pecados e que Tu encontre paz. Eu quero declarar isso, que cada pessoa que está ouvindo esta mensagem encontre paz e entenda que o Senhor Jesus morreu por eles, para que eles não sejam mais inimigos de Deus, nem mais rebeldes contra Deus, que eles encontrem paz com Deus. Essa é a minha oração neste dia. Abençoa o Teu povo e abençoa cada pessoa que reservou esse tempo para ouvir esta mensagem, Senhor. Oh, meu Deus, ajuda cada um em nome de Jesus. Amém. Para muita gente falar sobre isso soa como um discurso de ódio. Eu só prego essa verdade porque lhe amo. E uma das coisas que o Espírito de Deus coloca na vida de todo aquele que crê em Jesus é amor pelas vidas dos outros. Se não os amasse, eu não falaria de uma verdade tão profunda e tão comprometedora da sua vida, porque quero vê-lo salvo, porque quero vê-lo no céu. Jesus disse que um desejo que Ele tem para cada pessoa, inclusive para você, Ele disse: aonde eu estiver, eu quero que você esteja também. Olha que coisa maravilhosa.
Ele tem um desejo de que você esteja com Ele também. Que você consiga pensar como Jesus e queira a mesma coisa que Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém. Amada igreja, tenho alguns avisos aqui a dar. O primeiro é o encontro das mulheres. No próximo dia 8 de março, é comemorado o Dia Internacional das Mulheres. Mas a nossa igreja comemorará no dia 13 de março, com o encontro das mulheres, às 15 horas, aqui na igreja mesmo, desta vez com o tema Chamadas para Sermos Virtuosas. Pode fazer sua inscrição usando o QR Code na tela do aviso. Outro aviso é a convocação de Assembleia Geral. O Conselho da Igreja Presbiteriana de Fortaleza convoca os membros comungantes maiores civilmente capazes em comunhão com a Igreja para a Assembleia Geral Ordinária no dia 28 de março, às 9 horas, com a seguinte pauta: doação de imóveis para a Igreja Presbiteriana Cenáculo, onde está localizado o seu templo em Fortaleza. E onde está o templo da congregação em Jaguaribara. E a igreja já funciona, apenas aquele local ali vai ser doado para a igreja. Hoje a igreja de Jaguaribara já foi passada para a igreja Cenáculo. E, queridos, continuamos até o dia 7 com os cultos virtuais. Terça-feira, culto de oração, 19 horas. E próximo domingo também, o culto será virtual, da forma como estamos fazendo aqui hoje. E para encerrarmos o culto agora à noite, convido o obreiro Ronaldo para nos despedir com oração e que Deus os abençoe a todos. Amém. Vamos orar. Que o Senhor venha abençoar a tua casa, te proteger de todo mal. Que o Senhor venha consolidar a tua fé. Que o Senhor venha alimentar a tua vida com a sua presença e a sua palavra. Que nada venha faltar de alimento na tua casa neste tempo de crise. Que o Senhor proteja a tua entrada e a tua saída. Que tua vida ande para a honra e glória do Senhor. Que tudo o que você fizer seja para agradar ao Senhor teu Deus. Que o Senhor seja contigo todos os dias. Te glorificamos, Pai, e abençoamos o teu povo, com base na tua palavra e no que o Senhor já está fazendo no meio do teu povo. Livra-os do mal e não os deixe cair em tentação. Em nome de Jesus. Amém.